Vamos começar a falar sobre os jogos, inicialmente falando sobre o derby paulista, né? Teremos esse Palmeiras e Corinthians. Vejam que já tivemos 3 derbys na temporada. Esse já é o 4º. Quanto clássico, né? Vamos com as informações do Palmeiras e também do Corinthians com a Amanda Barbosa, que chega aqui no Troca de Passes. Chega mais, Amanda. Fala pessoal, tudo bem? Olha, hoje nosso cenário um pouquinho diferente, com a Arena Barueri ao fundo, vai ser o palco do derby de amanhã às 6h30, comecinho da noite. Palmeiras vai mandar esse jogo aqui porque Gilberto Gil vai cantar lá na arena da equipe, então jogo aqui na segunda casa do Palmeiras, na Arena Barueri. O time encerrou a preparação para esse jogo contra o Corinthians hoje de manhã lá na academia de futebol. Não vai contar com o Rafael Veiga, como a gente já tinha falado da luxação no ombro esquerdo, né? O jogador não vai precisar de procedimento cirúrgico, mas vai ficar ausente aí de algumas partidas. O Palmeiras não deu um prazo específico para isso, mas com toda certeza ausente desse jogo aí contra o Corinthians. Além disso, né, já não tinha aí o Lucas Evangelista. A notícia boa aí para o Palmeiras é que tanto o Marcos Rocha quanto o Paulinho participaram aí dos últimos treinos com bola, integralmente ali, né, sem restrições. É possível que o Marcos Rocha seja relacionado para essa partida. Há muita expectativa em relação ao Paulinho, mas também algumas dúvidas ali se ele já seria relacionado para esse jogo contra o Corinthians, né? Tem grandes chances também de o jogador estar presente entre os relacionados à disposição do técnico Abel Ferreira. A gente acompanha aqui até a movimentação dos torcedores aqui de Barueri, de Palmeiras, já ansiosos por esse jogo também. Então é isso, a gente vai acompanhando essa reta final de preparação, partida amanhã aqui na Arena Barueri, comecinho da noite às 6h30. Grande abraço a todos. Obrigado, Amanda, pelas informações do Palmeiras. Agora o Corinthians, com a Denise Tomás Bastos. Fala, Denise. Tudo bem, amigos do Troca de Passes? Ótima noite para vocês. O Corinthians treinou hoje 4 horas da tarde. O único treino com a equipe completa. Sabemos, claro, que Igor Coronado, Angileri e Gustavo Henrique seguem em tratamento, mas foi um treino dedicado e focado no jogo de amanhã, né, contra o Palmeiras. Vai ser o reencontro dos 2 finalistas do Campeonato Paulista. A gente sabe que o Corinthians levou o título do Campeonato Paulista e também ainda não perdeu nesse Campeonato Brasileiro. Terceira rodada é importante nesse começo de campeonato manter a constância. O técnico Ramon Dias preparou a equipe também com jogadas ensaiadas para essa partida contra o Palmeiras, que vai ser fora de casa. No dia do jogo, amanhã de manhã, vai ter uma reativação muscular para esses jogadores. E aí, Coronado, o Angileri e também o Gustavo Henrique farão uma reavaliação para saber se eles terão ou não condições de irem para Barueri enfrentarem o Palmeiras junto com o Corinthians. Jogo muito importante, como eu disse para vocês, o Corinthians quer manter aí a invencibilidade no Campeonato Brasileiro, né? Tem 4 pontos, está na vice-liderança. E, claro, é sempre importante jogar contra o Palmeiras, sempre um jogo decisivo. A gente sabe que tudo pode acontecer num clássico, num derby, inclusive. É isso, gente. As informações do Corinthians, que amanhã às 6h30 da tarde enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Volto com vocês. Obrigado, Denise, pelas informações. Olha, acho que uma das grandes atrações desse jogo é Paulinho, né? Porque é um jogador que foi contratado com enorme expectativa, uma das principais contratações de clubes brasileiros nessa janela do começo do ano aqui no Brasil. Paulinho foi tirado a peso de ouro do Galo, chegou já lesionado, né? Se recuperou, um problema, uma fratura por estresse na tíbia, né? Na canela, e agora tem condições de pelo menos ficar no banco de reservas. Imagino que vai entrar para jogar alguns minutos, pelo menos, do clássico contra o Corinthians. Imagino também que o torcedor, a comissão técnica, devem estar ansiosos pela estreia do Paulinho, para tentar melhorar o rendimento ofensivo do Palmeiras, né, Mansur? A gente tem comentado aqui, às vezes é um pouco previsível o Palmeiras quando tem a bola ao redor da área adversária. A gente pode atribuir, em parte, as muitas mudanças que o time vem tendo, jogadores novos, uma base mais mexida do que em outras temporadas. O Palmeiras que sempre foi mantendo espinha dorsal ano após ano e fazendo mexidas que a gente quase não percebia, né, de uma temporada para outra. Mas é verdade também que no ano passado o Palmeiras teve momentos de dificuldade ofensiva já, né, em termos de construção, de repertório ofensivo. Então é um ponto de trabalho para a comissão técnica sempre. É ver qual é o plano para o Paulinho, né? Porque é um jogo que tem sido marcado por uma certa rispidez excessiva, um jogo muito duro. Se a comissão técnica vai entender que é apropriado o momento de usar o Paulinho, que não joga há tanto tempo. Que se ele vai para o banco, é óbvio que clinicamente ele está absolutamente pronto, liberado.
Aí entra a questão de ritmo, de como ele pode suportar. Confiança. Né? Porque os últimos Corinthians e Palmeiras têm tido um nível de fricção, digamos assim, muito, muito alta, né? Aliás, a única coisa que eu espero desse clássico é que ele seja um pouco melhor do que os outros, né? Os 2 jogos da final do Campeonato Paulista foram difíceis de ver, foram muito fracos, muito brigados, pouco jogo em si. O que me faz acreditar que talvez o jogo seja melhor é justamente o fato de que ele não coloca diretamente tanta coisa em jogo quanto uma final de campeonato, né? Porque o jogo da fase de classificação do Paulista foi melhor do que as finais. Sim, mas talvez também carregue uma atenção acumulada também por 2 jogos recentes. Isso. Né, nas finais do Campeonato Paulista. Tomara que seja um jogo um pouco melhor, né? Porque foi, como espectador, a gente entende que quem está envolvido diretamente com o jogo, o torcedor, tem a tensão de uma final, quer ganhar o título, tem a rivalidade com o oponente, mas da nossa parte, como observador do jogo, é esperar um jogo um pouco melhor, né? Porque é o seguinte, né, Alex, você jogou muitos clássicos, né? Quando há clássicos em sequência, você enfrenta diversas vezes os mesmos adversários. Os embates normalmente são sempre com os mesmos jogadores, por exemplo, é o ponta direita contra o lateral esquerdo, é o ponta esquerda contra o lateral direito adversário. Então são 3 jogos seguindo você contra aquele cara ali, né? E isso às vezes carrega um pouco da questão psicológica, né? Por algum embate um pouco mais duro. Fica aquela raivinha. A hora que der, eu dou uma chegada, né? Não é tipo isso, Alex? E não dá, você não precisa esperar tanto tempo, né? Para amargar, de repente, um resultado ruim, ou de você, de repente, não tem tempo de comemorar muito aquilo que você conquistou. Mas o importante, acho que pro Palmeiras, é ele tentar começar a criar esse vínculo maior com o Barueri, porque é uma casa dele. Os resultados, não, na maioria, o aproveitamento... A gente vai mostrar os números aqui. Os números não são, muito bons. E é até como normal. no Allianz Parque, é até normal, óbvio. Mas tem que começar a criar esse vínculo. Para criar esse vínculo, você tem que ir jogando, né? Para poder falar, poxa, não, aqui nós somos fortes também. E por aí vai. Mas a atenção desse tipo de clássico, ele independe de onde você vai acabar se encontrando. E pelo que aconteceu do final do ano passado, agora... No Paulistão, naturalmente já traz, porque o nível de competitividade ele está muito parelho, né, cara? Então, realmente, isso pode trazer... É o que vai dar a possibilidade de um tempo maior de um para o outro, mas é o famoso bicho pega e todo mundo quer tirar um proveito nesse sentido. O Alex era meia, né? E sempre tinha um volante te marcando aqui. A gente já vai mostrar aqui com detalhes os números na Arena Barueri do Palmeiras. Você era um meia, sempre tinha um volante ali te pegando e tal. Quando tinham jogos em sequência, assim, ficava aquela raivinha, assim. Vou dar uma hora que der, eu vou dar um toquinho, né? Ficava com a raiva. E ao mesmo tempo, o cara que me marcava, no caso, ele vai te estudando. Só que você também estuda o cara. Então tem aquele lado que te deixa sempre atento, mas não é a coisa mais legal do mundo jogar muito em sequência, não. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o Palmeiras na Arena Barueri, só sob o comando do Abel Ferreira, tá? São 14 jogos, com 8 vitórias, um empate e 5 derrotas. O aproveitamento é de 59,5%, número abaixo do normal do Palmeiras. Mas não pode falar que é ruim, né? Tem mais derrotas, né, do que de repente não. 5 derrotas em 14 jogos, pro nível que o Palmeiras tem jogado nos últimos anos e tem mantido com o Abel, é um número alto até, se a gente comparar, por exemplo, com esse mesmo percentual no Allianz Parque, né? São 25 gols marcados e 14 porque gols assim, sofridos. Felipe, acontece e é natural. Quantas vezes, você não vai mandar o jogo seu porque o estádio não pode jogar ou tem alguma regra, você vai jogar, você vai fazer um mando de campo em outro. Óbvio que você não tem a identidade desse estádio como o seu. E é impressionante como esse histórico ele conta nesse momento. Você se sente realmente em casa ali. Mas o Palmeiras ainda ele não consegue sentir em Barueri. Mas daí tem que tirar essa coisa da cabeça. Porque senão fica, poxa vida, nós vamos jogar lá, de repente não é tão bom, sabe? Lá na minha casa o torcedor não vai, o torcedor tem que ir, né? Criar essa atmosfera para poder facilitar as coisas no campo. O auge dessa polêmica foi a arrancada inicial do Brasileiro passado, né? Quando o Palmeiras teve jogos lá, teve derrota para o Atlético, Paranaense, Inter. E o Abel falou sobre não ter a casa dele, sobre o público, né? Que não era grande. A impressão que a gente tem, né? Eu já fui em diversos jogos na Arena Barueri. Nunca lota. Então. Nunca lota. Porque acho que o difícil acesso, né? Há um trânsito ali na Castelo Branco, que é a rodovia que leva São Paulo até Barueri, é pertinho até. Mas o entorno da Arena Barueri não é dos mais confortáveis para se chegar.
Então, acho que isso faz com que o torcedor vá menos, né? Acho que sendo fim de semana facilita, né? Porque se você tem que sair num dia de semana normal trabalhando, ele acho que complica um pouco mais, mesmo o jogo sendo um pouco mais tarde. Pois é, e lá também houve a troca de gramado, né? Lá agora é grama sintética, assim como no Allianz Parque. A mesma qualidade. Isso, o gramado da Arena Barueri, que quase sempre teve bons gramados na Arena Barueri, foi trocada a grama natural pela grama sintética. Mas sempre ser uma alternativa para o time do Palmeiras, faz sentido a mudança, né? Se ele joga no estádio dele com esse tipo de grama, é melhor você ter o seu estádio, digamos, o seu estádio suplente com a mesma grama do titular. E ali o Palmeiras utiliza o quê? Futebol feminino e jogos de Categorias base também, né? É isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui também. Como eu disse, são 3 jogos já, né? Entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, nessa temporada 2025. A gente mostrou aqui, a gente vai mostrar para vocês os campinhos com as escalações desses 3 jogos, para vocês sentirem a evolução desses times ao longo da temporada, as mudanças que Abel e Ramon Dias têm feito nos times. Olha, esse é o jogo do turno do Campeonato Paulista, antes dos 2 jogos decisivos, tá? O Palmeiras teve o Everton, 3 zagueiros, Gustavo Gomes, Murilo e Naves. O meio-campo com o Mike de um lado, Piquerez do outro, Richard Rios, Rafael Veiga e Maurício, Estevão e Facundo Torres. Ou seja, um time faceirinho, né? Um time ofensivo, esse time do Palmeiras. Tem uma coisa que a gente vai ver nas formações. O jogo em que claramente o Palmeiras foi o melhor time, foi esse. Foi o primeiro. Isso. E o jogo em que o Corinthians ganhou no Allianz, que a gente vai mostrar, imagina daqui, foram os 2 jogos em que o time que sobressaiu foi quem fez mudanças mais claras em relação à sua forma mais habitual de jogar. O Palmeiras com 3 zagueiros e o Corinthians, que no segundo jogo teve o Memphis mais pelo lado esquerdo, não com o losango de meio, para ele dar uma ajuda na marcação pelo lado. Óbvio que ele não ia fazer isso o tempo todo, mas uma mudança de posicionamento. Uma mudança de posicionamento que gerou algo inesperado no jogo. Foram os 2. E o terceiro jogo é um jogo que não se tira em termos táticos nada, né? Muito pouco. O terceiro jogo foi quase nada aconteceu de futebol, né? A escalação do Corinthians lá do jogo do turno, ó. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Hugo, Raniel, Alex Santana, Carrillo e Coronado, Yuri Alberto e Memphis Depay. Vamos mostrar para vocês agora o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. As escalações do jogo de ida que aconteceu no Allianz Parque, tá? Vamos trocar o campinho agora para vocês entenderem o que aconteceu no primeiro jogo. Vencido pelo Corinthians, pelo placar de 1-0, ó. O Everton, já com 4 zagueiros agora, né? A formação do Palmeiras, Marcos Rocha, Murilo, Micael e Piquerez. Martínez, Richard Rios e Rafael Veiga. Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. Ou seja, teve o acréscimo do Vitor Roque, a saída de um zagueiro, a presença de 2 volantes ao invés de 2 meias. O Maurício estava machucado já, por isso não jogou os 2 jogos finais do Campeonato Paulista. Do lado do Corinthians, uma escalação mais parecida, né? Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique. Aliás, os 2 zagueiros foram trocados, né? De um jogo para o outro. E o Angileri na lateral esquerda, também mudou. Também o Hugo mudou. jogou o primeiro jogo. Meio campo com Raniel, Martínez, Carrillo e Romero, né? Jogando no lugar do Garro, né? No primeiro jogo foi Coronado. O Alex Santana Aí eu acho que o Coronado devia estar machucado já, se eu não me engano. Isso, já estava machucado, estava fora, tanto ele quanto o Garro. Yuri Alberto e Memphis Depay. E agora o último jogo, né? Que foi a terceira partida entre eles, a decisão do Campeonato Paulista, jogo da volta na Neoquímica Arena. O Everton, Mike, Murilo, Micael e Piquerez, Moreno, Martínez, Rafael Veiga, também 2 volantes, mas sem o Rios, né? Para iniciar o jogo. O Estevão, também o Rios tinha jogado pela seleção, né? Esse jogo é na volta da data FIFA. Exatamente. Não é essa a escalação, tá? Mudou sem querer aqui. É o segundo jogo que a gente estava mostrando. Voltou para a escalação do primeiro jogo, a gente vai corrigir aí para vocês. Isso. Agora sim, ó, esse é o segundo jogo. Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Rafael Veiga. No ataque, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. O Corinthians veio com Mateuzinho, Hugo Souza, né? Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri. Raniel, Carrillo, Martínez e Garro. E o Alberto e Depay. Então a única mudança em relação ao primeiro jogo do Corinthians foi a volta do Garro, né? Só, né? Só a volta como titular. Que faz bastante diferença. E depois voltou a ficar fora agora para se recuperar de lesão. Algo que o Palmeiras pode ter também nesse jogo contra o Corinthians, não imagino que de início, mas que é outro jogador que pode fazer diferença, é o Maurício.
Maurício está à disposição no banco de reservas, Ficou já no último esteve jogo. no último jogo, né? Não entrou na partida da Libertadores. É um cara que estava fazendo uma temporada espetacular até se machucar. Para mim, até ali, era o principal jogador do Palmeiras no ano. E vira... E com a perda do Veiga... Isso se torna ainda mais se torna ainda mais importante. Né? Tudo indica que dessa vez a gente vai mostrar o campinho já. Vamos mostrar o campinho agora do Palmeiras, então, da provável escalação de amanhã? Vamos colocar o que o Abel pretende, né? Uma prévia do que pode ser o time do Palmeiras amanhã contra o Corinthians. Esse é o provável time de amanhã, com o Everton. Há uma dúvida no sistema, né? Porque os 3 zagueiros funcionaram bem aí no jogo contra o Cerro, do seu né? ponto de vista de sistema não muda, né? Não muda. Porque o Bruno Fux tem sido um lateral direito, só que ele E o Marcos não Rocha passa. também tem sido um zagueiro. O Marcos Rocha, porque com o Marcos Rocha você tem a opção dele eventualmente como um homem surpresa Sim, ele se projetar. E ajudar um pouco o Estevão na frente ali, lógico né? que em O algum Estevão fica momento- menos sozinho, eu diria. Lógico que em algum momento o Marcos Rocha ele tem muito mais familiaridade do meio ali pra frente do que E de flui repente mais o na Fux. forma de atacado que de defender. Defesa tem sido com linha de 4 mesmo. É isso. Só que ganha em altura a questão do Bruno Fux, bola parada, hein? Aí é uma decisão do Abel, né, para ver o que ele pretende, né? Coloca na balança, Isso. né, ganha um pouco ofensivamente com o Marcos Rocha, perca um pouco defensivamente e ele entendeu que é mais necessário para esse jogo. Gustavo Gomes e Murilo na zaga, o Piquerez na lateral esquerda. Meio campo com Richard Rios, Martinez e Felipe Anderson. No ataque, o mesmo ataque da final do Campeonato Paulista, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. A ver como se dará a partida de Felipe Anderson, né? Ou se imagina... Mas eu também pelo não sei se acho que vem Emiliano de primeiro homem, Richard Rios Isso. com Felipe Anderson. Em assim, geral, como meia. o Emiliano é mais um 5 Isso, é mais e um o cinco, Richard o Rios é um Rios pouco sai mais- um pouco mais. Só que bem naquele jogo que teve a roubada de bola do Memphis em cima do Richard Rios, foi nessa formação com ele ali. Foi ali que a torcida pegou um pouco no pé do Rios, começou a pegar no pé, culminando com o gesto de silêncio para a torcida depois do gol no meio de semana contra o Cerro Porteño. E normalmente o Rios joga mais do lado direito, né? E o Felipe Anderson, talvez... A dúvida, você sabe, eu não sei o que o Abel está pretendendo. Porque vocês não imaginam que possa acontecer também do Facundo vir jogar por dentro e o Felipe Anderson fazer o corredor do lado esquerdo como Acho que a possibilidade ele mais jogou, ele na não, verdade, no ele Palmeiras? não tem demonstrado isso, né? Assim, se for olhar junto com o Facundo, ele não tem. Mas a condição que você traz, eu acho totalmente pertinente. O Palmeiras chegou a ter em alguns momentos o Felipe Anderson mais para a direita para liberar o Estevão um pouco para dentro. Também. Também é possível, né? Se aproximando do atacante. O Estevão, eu já disse aqui uma outra Isso. vez, o Estevão deu uma entrevista, eu não me recordo para quem, senão eu diria aqui. E ele disse claramente que ele, na base, sempre foi 10, sempre jogou por dentro, como meia por dentro. É a posição para ele que ele mais gosta de jogar, só que desde que ele subiu ao profissional, ele foi levado à ponta do mas lado direito. Se a gente for justo, se a gente for ver, desde que ele jogou a Copinha, quando ele chegou para jogar com o Sub-20, ele já jogou só aberto. No Sub-20 ele não jogou por dentro, ele já foi realmente esse ponto direito. Então, é que ele é muito precoce, né? Isso. Então, joguei na base. É lógico que na categoria dele ele sobrava muito, era um desperdício deixar ele só na ponta. Sub-20 ele ainda é, né? Sub-20 exatamente. ele ainda é, mas a primeira competição dele com o Sub-20, se for lembrar, ele já fez ali como ponta. Então, a ver o que ele vai fazer aí, né? Como ele vai montar, de repente, Felipe Anderson na direita, o Estevão mais por dentro, ou o Felipe Anderson na esquerda e o Facundo por O Facundo dentro. poderia também estar nesse ponto aqui. Ou se não é o Maurício, de repente. Bom, o Maurício. Dependendo das condições em que ele que eu estiver. estranhei o Maurício não ter nem entrado, né? Contra o não Cerro. entrou, é verdade. Eu imaginava que ele fosse participar de alguns minutos Começar do jogo, né? a preparar a volta. Evangelista O Evangelista tá machucado. tá machucado. Se tivesse ele, eu pensava que ele poderia armar 3 também no meio, fazer esse 4-3-3 assim, para ter uma condição de força, de disputa de bola, mas com uma condição boa também de pé, né, de poder jogar. Só que o Facundo, se você leva o Felipe Anderson para lá e trazer Facundo com Facundo, Estevão e Richard Rios aqui, cara, eu acho que dá para fazer um negócio interessantíssimo É que assim com eles. na forma de jogar do Palmeiras, quem parte do lado esquerdo não vai jogar como um ponto aberto. Porque tem o Normalmente, Piquerez. é evidente que o Piquerez eventualmente pode passar mais por dentro, e deixar o ponta fazer a jogada pelo lado, não é uma coisa estática. Mas o normal é que o Piquerez abra campo pela esquerda e quem jogar de lado parte da esquerda trazendo para o meio. É por aí. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Corinthians, então, para esse derby de amanhã lá em Barueri. Ó.
O time deve ter o Matheus Donelli, né? O Hugo continua machucado, está fora, recuperando-se de uma contusão. Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e Félix Torres, os dois zagueiros, e o Matheus Bidu na lateral esquerda. O meio-campo com Ranieri, Martinez, Carrillo e Bidon. Né? Essa formação já teve o Corinthians? Teve uma vez. Esse quarteto com todos, sem o 10 mais característico. Olha, Acho que o último jogo, não foi? O último jogo, o jogo da Sul-Americana, eu acho que já foi essa formação, um jogo não? que o Bidon jogou. Com o América de Cali, né? Eu acho que contra o América de Cali foi essa formação. Mas acho que a vez que o Bidon jogou lá, ele não jogou junto com Carrillo, Ranieri e Martinez. Então, ele assumindo essa condição que ele também fez muitas vezes na base de 10, até na seleção em algumas vezes, principalmente na 15, na 17, mas jogar com os três assim, eu acho que ainda não tinha acontecido. Ele jogou assim, mas com outro... conferindo aí. A América de Cali começou... O time foi bem mexido, né? Maicon, Martinez, Rian, mas teve Romero, Héctor Hernandes e Tales. Eu acho super inteligente colocar o Bidon acho que ali. deu no fim de semana, talvez. Dá uma olhada no jogo anterior. Vou checar. Porque o Bidon, ele ajuda naturalmente muito mais... Não, que o jogo anterior foi o Vasco, perdão, Alex. Foi o Vasco. Foi o Vasco que jogou o Não Coronado. jogou o Coronado. mas foi antes ainda. Ele fez um jogo mesmo assim, lá por dentro. Eu também não me lembro em qual jogo, se foi no Paulistão ainda. Só que o Bidon, ele traz realmente jogo. Só que jogando ali, ele tem que pensar de forma mais agressiva do que quando ele... Receber um pouco mais de costas. Mas só que ele ajuda muito mais marcar. Do que Garro e do que Coronado, do que, né? E o Corinthians tem a volta do Depay, que sequer viajou para a Colômbia, que estava com o tornozelo, uma bola, né? Depois do jogo do final de semana contra o Vasco. Depay volta. É só fazer uma correção. Esmagreceu o tornozelo. Coloca o campinho, por favor, de novo, Eugênio, só para fazer uma correção, porque a gente colocou aqui Félix Torres, mas a informação mais recente é que ele perdeu a posição. Deve jogar Kaká aqui. Então deve ser André Ramalho e Kaká, a dupla de zaga, e não Félix Torres. Que é uma eterna dúvida, né? O Félix Torres não vem num momento bom, isso, tem tido falhas, mas a insegurança tem sido constante. Né? Que gozada. Ele recuperou a condição. É. E desrecuperou Perdeu, também, de novo, já rapidinho, com 5, 6... Nem deu 5, 6 jogos. Porque a questão do erro do pênalti e tudo, O ele Ramon acaba não encontrou pesando. a dupla ideal ainda, Não. né? Aparentemente ele está procurando o melhor encaixe. Mas não é o ideal, você vê o André Ramalho, que veio super bem, começou o ano não bem, Isso. ele acabou saindo. E assim é o momento, como ele tem opções, ele vai colocando. De repente entrou, me deu um sinal de que está bem, ele está colocando. Né? O João Pedro Choca, que tem jogado Perdeu menos, espaço, né? Jogou né? metade do jogo com o Bahia, né, na estreia. Perdeu um pouco de Mas espaço, não é entrou nos verdade. outros jogos. Foi outro que veio, conquistou a condição e daqui a pouco também fez um jogo ou outro ruim e acabou saindo. Olha, tem um dado interessante para mostrar para vocês aqui. A gente mostrou os 3 campinhos dos últimos Palmeiras e Corinthians, né? Os 3 realizados em 2025. A gente fez um compilado dos números desses 3 jogos. Das estatísticas? Das estatísticas. E vocês vão perceber, e olha, lembrando que o Corinthians ganhou 2 dos 3 e empatou 1. O Palmeiras não venceu o Corinthians ainda em 2025. Dê uma olhada, olha, posse de bola. O Palmeiras teve 57% contra 43%. Total de passes trocados, 1.509 do Palmeiras, 944 do Corinthians. Lembrando que os jogos estão todos somados, tá? Não é uma média, nada disso. Passes certos, 86% do Palmeiras, 83% do Corinthians. Obviamente, na posse... Olha a finalização. É médio, né? Isso, claro. É médio, óbvio, né? Finalizações. O Palmeiras finalizou 49 vezes nesses 3 jogos, contra 12 Só do Corinthians. Só no 1x1 da fase de classificação do Paulista foi 22-4. Pois é, vejam, 49 finalizações a 12. No gol, 18-6, ou seja, 3 vezes mais. Desarmes, 38 do Palmeiras, 51 do Corinthians. É isso aí, ou seja, os números nem sempre dizem o que o jogo, ao final das contas, no placar... O facto é que faltou eficácia. Como Faltou diz eficácia, Abel, e faltou lógico, é óbvio. Mas o futebol não se faz só de volume, né? Isso, o Palmeiras teve mais volume, mais posse de bola, mais finalizações no gol, inclusive menos gols. 24 finalizações a 4 do Palmeiras no 1x1 da fase de classificação do Paulista. Depois, no primeiro jogo da final do Paulista, foram 22-3, apesar da vitória do Corinthians. Aí está a diferença. Vamos ver, um novo capítulo se dará amanhã lá em Barueri.